Bom, pessoal, a ideia agora é de estudarmos as técnicas, né, as ferramentas de fatoração, tá ok? O que significa fatorar, né? Nós temos aqui no material, na apostila nossa, na página 10, uma definiçãozinha ali que seja fatorar, né, uma expressão algébrica, transformá-la em um produto. Eu tenho uma expressão de adição, subtração, de termos algébricos ali, né? Eu vou transformá-la num produto, ok? E existem algumas técnicas. Então o material retoma aqui com a gente, ó, falando que no oitavo ano você já estudou alguns desses casos de faturação e agora a ideia é a gente retomar esses casos e aprofundar um pouquinho mais, né? Jogarmos para níveis um pouquinho mais complexos, mas também nada muito fora do que a gente já está acostumado a ver já desde o capítulo 1, tá bom? De trabalhando o passo a passo ali das propriedades de potenciação, de radiciação, essas coisas todas, a gente vai agora colocar dentro das ferramentas, né, das técnicas nossas de faturação. Bom, então as primeiras que nós temos, as mais conhecidas, é o fator comum e o agrupamento. Depois dessas virão os produtos notáveis, que a gente vai estudar uma a uma também. Então vamos começar pelo fator comum e o agrupamento. Dentro de um exemplo que o material trouxe, que é um exemplo bem complicadinho para a gente enxergar algumas coisas ali, tá bom? O fator comum, deixa eu ver aqui, parece que voltou. O fator comum é quando eu pego um fator comum dentro dos termos, né? Eu tenho vários termos ali, dois, três termos, eu acho um fator comum entre eles e coloco ele em evidência, dou um destaque para ele, né? Então, olha o primeiro exemplo que o material nosso traz. O 6x, o 6x ao cubo, 6a ao cubo x, né? 6, deixa eu aumentar aqui, 6a ao cubo x mais 9a quadrado y. 9a quadrado y. Ok? Bom, o que é que tem de fator comum aqui dentro? Observem que eu tenho aqui só o 6, ó, eu posso escrevê-lo como sendo 3 vezes 2, né? E aqui eu tenho vezes a ao cubo x mais o 9, eu posso escrevê-lo como sendo 3 vezes 3 vezes a ao quadrado y. Quem enxerga direto, tem facilidade, né, já vai sair, já enxergaria o 3 ali, o a ao quadrado, facinho. Tá? Quem tem mais dificuldade, eu sugiro que abra a expressão do jeito que eu fiz, assim. Tá bom? Por quê? Porque aí você percebe que os fatores comuns que você tem aqui, ó, são o 3 e o a. Okay? O 3 aparece aqui e aparece nesse outro termo aqui também. Então, ele é fator comum. E o A? O A aparece aqui e aparece aqui também. Qual deles eu vou usar? Qualquer um eu posso usar, tá? Mas o recomendável é que você use o de menor expoente, tá bom? Porque facilita. Olha só, então eu vou pôr em evidência o 3 e o A ao quadrado, ok? Então, o A com menor expoente. Abro o parênteses e dentro do parênteses vem o que sobrou, tá? Vou pegar aqui em verde. Sobrou o 2, ó. Então, eu ponho o 2 aqui dentro. No A, eu tenho 3 aqui. E em destaque eu pus só 2. Então, eu preciso pôr aqui dentro pelo menos mais um, né? Porque, ó, a ao quadrado vezes a volta em a ao cubo, tá bom? Ao fazer essa multiplicação aqui de novo, eu preciso retomar esses elementos, tá? Então, é aquilo que sobrou. Quem que sobrou? O 2, né? E um a, um dos a's, porque eu tinha 3, então um deles vem aqui para dentro. O x sobrou também, então ele vem aqui dentro, ok? Outro. Desse lado de cá, o 3 já está ali, mas tem mais um 3. Então, eu multiplico por 3 de novo.
O a ao quadrado já está aqui em destaque. Então, ele não está sobrando. Sobrou o y, eu boto o y aqui. Observe que, se eu aplicar o chuveirinho aqui dentro, ó, eu volto para a expressão de cima, tá bom? Vamos fazer a prova real, ó. Se eu pegar aqui agora e multiplicar, 3a² que multiplica 2ax. Eu ficaria com 6a³ x. Tá vendo? Voltei para a expressão original. Mais o 3 multiplicando esse termo aqui, eu volto em 9a² y. Tá bem? Por isso que isso é uma igualdade, ok? Isso é uma igualdade, a sua forma fatorada. Tá? Quando eu faço a sua forma fatorada, eu chego numa igualdade. Vou fazer de um outro jeito aqui para a gente ver que é aquilo que sobra, tá bom? Observa então o que? Eu escrevi o 3 e o 2, agora eu vou escrever o a ao cubo, é a vezes a vezes a, e o x. Mais, olha só, estou abrindo ela inteirinha, ó. 3 vezes 3 vezes a vezes a, duas vezes, né? E o y sozinho. Joia. Agora eu vou pegar o fator comum. Quem é o fator comum mesmo? É o 3 e o a. Aqui aparece duas vezes e aqui aparece duas vezes. Tá vendo? Por isso que eu pego o 3a ao quadrado. Ok? Por quê? Porque aqui ele apareceu duas vezes. Então aqui tem 3, mas no outro ele só apareceu duas. Então o fator comum é o a ao quadrado. Ok? Agora, dentro do parênteses, vai aquilo que sobrou. Quem que sobrou? O 2, um a e o outro x. Olha lá, foi para dentro do parênteses. Quem que sobrou no outro termo aqui? Um 3, o a já foi inteiro e o y, né? Que sobrou aqui. Ok? Então, é isso, tá? No fator comum, em evidência, eu coloco aquilo que se repete nos dois elementos, né? Nos dois termos. E dentro do parênteses, eu ponho aquilo que sobrou, ok? Isso é fator comum em evidência, tá bom? O agrupamento agora. Vamos pegar o agrupamento. O agrupamento ele me deu o 13A mais o 13B mais AX mais BX. O que é o agrupamento? O agrupamento é a mesma coisa que o fator comum, mas em dois grupos diferentes. Tá? A gente aplica ele duas vezes, ok? Depois a gente volta aplicando de novo. O fator comum passa a ser aplicado mais de uma vez. Então, observe o que? Ó. No meu primeiro elemento aqui, o primeiro e o segundo, 13A e o 13B, eu tenho um fator comum, que é o 13. Aqui, no AX mais BX, eu também tenho um fator comum, que é o X. Então, eu uso a técnica de fator comum em dois grupos, e depois eu junto tudo. Por isso que é chamado de agrupamento. Tá? Então, no primeiro aqui, o meu fator comum é o 13. Ok? Pus em evidência. Quem que sobrou lá sozinho? O A mais o B. Aí, está em evidência. Coloquei ele ali dentro do parênteses. Agora eu tenho o outro grupo. Mais quem que está quem que é o fator comum? O X, né? Joia. Quem que sobrou? O A mais o B. Observaram, então? Então, agrupamento sou eu juntar dois grupos, tá? Usando a técnica de fator comum também. Mas eu não tenho um fator comum em todos os elementos, mas eu tenho dois grupos. Então, eu uso nesses dois grupos aí. Professor, mas é só isso? Não virou uma fatoração, porque entre os dois elementos, elemento 1
e elemento 2, eu tenho uma adição. Para ser fatoração, precisa virar um produto. Bem percebido. Se você chegou nessa percepção, foi muito bem feito. Por quê? Porque eu continuo tendo um fator comum aqui agora. Ó. O A mais B multiplicando o 13, e aqui eu tenho o A mais B multiplicando o X. Eu tenho um fator comum que é o A mais B. Né? Nesse termo aqui e nesse termo, eu tenho o fator comum que é o A mais B. Vou colocá-lo em destaque, em evidência. A mais B, dentro do parênteses. No outro parênteses que eu tenho que abrir, aquilo que sobrou. Quem sobrou aqui? O 13. 13 aqui. E quem sobrou desse lado? O x mais x. Pronto. Agora acabou. Tá bom? E agora observe que eu transformei isso aqui num produto entre os dois termos. Tenho aqui o primeiro termo multiplicando o segundo termo. Tá bom? Então eu saí de uma adição algébrica e passei para um produto. Lembrem-se que isso aqui é uma igualdade, tá bom? Eles são iguais, tá? Bom, saindo do fator comum do agrupamento, eu tenho os produtos notáveis. Né? A diferença de dois quadrados e o trinômio quadrado perfeito são o que nós vamos estudar agora. Tá? O restante nós vamos estudar depois separadamente. Então, o primeiro caso, que está na nossa apostila, é a diferença de dois quadrados, tá bem? Diferença de dois quadrados. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Tá aqui, maravilha. Então, eu pego ela. Aqui, jogo para cá. Diferença de dois quadrados. Se um binômio é a diferença dos dois quadrados, diferença dos quadrados de dois termos, ele pode ser fatorado como produto da soma pela diferença desses termos. A gente já viu isso várias vezes, né? Então eu tenho algo como a ao quadrado menos b ao quadrado vai ser igual a mais b, que multiplica a menos b. Observem que isso só funciona para a diferença, tá ok? Diferença entre dois quadrados. Se fosse uma adição ali, não funciona, tá bom? É sempre a subtração. Isso é uma pegadinha que sempre aparece em exercícios aí. O exercício coloca uma soma ali, o aluno vem aqui, bota na fatoração e não é isso, tá? É só na subtração. Olha o exemplo que ele nos fornece. 9x ao quadrado menos 25y ao quadrado. Então ele nos dá essa expressão, essa subtração algébrica e pede para a gente fatorar. Como é que a gente faz isso? Vamos ter que observar que eu tenho ali a diferença entre dois quadrados. Mas, professor, eu não tenho a diferença entre dois quadrados. O x está ao quadrado, mas o y não. Bom, se o x está ao quadrado e o y não é uma diferença entre dois quadrados. Porém o 9 e o 25 eu posso escrevê-los também como uma potência ao quadrado, né? O 9 pode virar um 3 ao quadrado e o x continua aqui ao quadrado. Menos. O 25 pode virar um 5 ao quadrado e o y continua ao quadrado, ok? Então 3 ao quadrado, x ao quadrado. Nós sabemos já das propriedades de potenciação que esse 3x eu posso escrevê-lo assim, ó, 3x ao quadrado. Né? Quando está fora do parênteses assim, ó, todo esse número aqui precisa ser elevado ao quadrado.
né? Então, isso aqui é uma igualdade, ó, ok? Isso é uma igualdade. 3x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado vezes x ao quadrado, tá bom? E o 5y a mesma coisa, 5y ao quadrado. E isso aqui é uma igualdade, tá bem? Bom, agora ficou fácil de ver, né? Agora está fácil de ver aqui a diferença entre dois quadrados, tá bom? Se isso é a diferença entre dois quadrados, o A é igual a 3x e o B é igual a 5y. Então, A mais B que multiplica A menos B. 3x mais 5y que multiplica 3x menos 5y. Maravilha? Pronto, está aqui a minha fatoração. Portanto, 9x² menos 25y ao quadrado é igual a 3x mais 5y, que multiplica 3x menos 5y. Tá bom? Essa é a minha forma fatorada. Tá joia? Então, se eu der um exercício assim, como está em azul, e pedir a forma fatorada, é só você escrever ela desse jeitinho que está em vermelho aí, seguindo esses passos igual está em preto. Tá bom, gente? É isso. O próximo, eu vou ter o meu trinômio quadrado perfeito, que eu vou pegá-lo ali. Deixa eu ver. Tem dois exemplos ali. Vou dar o zoom aqui de novo. Maravilha. O meu trinômio quadrado perfeito. Vamos aprender agora dos dois jeitos, tá bom? A gente já aprendeu a quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Agora vamos aprender o caminho inverso também. Bom, trinômio quadrado perfeito. Todo trinômio, por que chama trinômio? Porque eu tenho três elementos, né? Três termos aqui. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, são três. E é um quadrado perfeito porque eu posso transformá-lo num quadrado perfeito, tá vendo? Por isso. Bom, todo trinômio que apresenta dois monômios quadrados perfeitos, a ao quadrado e b ao quadrado, e um termo igual ao dobro do produto das bases dos outros dois monômios, ou seja, o 2ab, é um trinômio quadrado perfeito que pode ser fatorado da seguinte maneira. Então, olha só tudo que ele está dizendo aí, né? Ele nada mais está dizendo ali do que quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá bem? É só isso que ele está dizendo ali naquele texto bonito ali, ok? Bom, eu tenho então o primeiro caso, como, olha lá, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é igual a mais b ao quadrado, ou a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado igual a menos b ao quadrado. E ele me dá um exemplo. Olha o exemplo que ele me deu. 25 x ao quadrado mais 10x mais 1. Olha só, isso é muito comum de acontecer. Ele me dá essa expressão aqui e manda eu fatorar. Ou seja, dessa expressão eu tenho que chegar nessa aqui, ó, ok? Na sua forma fatorada. Porque no caminho contrário a gente já sabe fazer fácil, né?
Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, se ele já me dá aqui a sua parte, né, da adição algébrica, né, o trinômio já escrito, e manda eu voltar na sua forma fatorada. Bom, agora a gente faz o seguinte, então. Eu venho aqui e penso assim. Ok? Isso aqui pode ser escrito como sendo 5x ao quadrado. Olha lá. 25x quadrado é a mesma coisa que 5x ao quadrado. E a gente aqui teria, ó, o meu a ao quadrado. Tá bom? A ao quadrado, então o a vai ser o 5x. Tá bem? Só tirar a raiz ali. E aqui eu também tenho, ó, 1 ao quadrado, que seria o meu b ao quadrado. Ok? Por quê? Porque eu preciso ter o quadrado do primeiro e preciso ter o quadrado do segundo. Lembra disso? O quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. E o termo central tem que ser o 2AB, né? 2AB, né? Ou seja, é o 2 que multiplica o primeiro, que é 5x, e multiplica o segundo. Ué, e o 10x é exatamente esse produto. Se o 10x é exatamente esse produto, então o meu A é o 5x e o meu B vai ser o 1. Então a forma fatorada ficou como 5x mais 1 ao quadrado. Ok? Vamos tirar a prova real. Quadrado do primeiro, olha lá, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ué, fiquei aqui com 25x ao quadrado, mais 10x, mais 1. Exatamente a minha expressão original. Ok? Portanto, esse em preto aqui, 5x mais 1 ao quadrado, é a forma fatorada do meu exercício. Tá bom? Vamos pegar outro exemplo. Vamos ver o que a gente tira aqui. Bom, nós sabemos sempre, então, que eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, né? Isso tudo vira A mais B ao quadrado. Olha a expressão que ele nos fornece, então, agora. Ó. 81A ao quadrado menos 90AB mais 25B ao quadrado. Olha essa expressão. Me dê um caminho para a gente achar a fatoração aí, né? Olha só, eu consigo enxergar que o 81 é 9 ao quadrado. Olha só, 81 pode ser escrito como 9 ao quadrado, vezes A ao quadrado. E aqui, os dois extremos, a gente sempre olha os dois extremos, né, para eu achar o A ao quadrado e o B ao quadrado, né? Aqui eu posso escrever como 5 ao quadrado vezes B ao quadrado. Isso eu posso reescrever como sendo 9A ao quadrado. E aqui como sendo 5B ao quadrado, né? Isso tudo é uma igualdade. Bom, então agora eu tenho um termo elevado ao quadrado e o outro termo do extremo também elevado ao quadrado. Ué, se eu tenho isso, então eu tenho aqui o meu A ao quadrado e aqui eu tenho o meu B ao quadrado, exatamente como eu quero. Ó. A ao quadrado e B ao quadrado.
Será que eles são os dois termos da minha faturação? Para eles serem os dois termos da minha faturação, ou seja, o 9A ser o meu A e o 5B ser o meu elemento B, esse termo central aqui precisa ser o resultado do produto entre eles, né? O termo central precisa ser o resultado de 2AB, né? Então eu tenho 2 que tem que multiplicar o 9A, porque é o meu primeiro termo, né? E tem que multiplicar o 5B, que é o meu segundo termo aqui, e tem que dar 90B. Esse produto aqui precisa dar 90B. 90 vezes A vezes B. Será que dá? 9 vezes 5 dá 45. 45 vezes 2 dá 90. Ó. 90 que multiplica A, que multiplica B. Poxa, então a minha multiplicação aqui, o dobro de A vezes B, que eu tinha achado, deu o meu termo central. Joia! Então, esse meu elemento A vai ser o 9A e o elemento B será o 5B. Portanto, a forma fatorada fica 9A menos, porque aqui eu tenho sinal negativo, né? Menos o 5B, ok? Ao quadrado, tá? Se eu desenvolver essa fatoração, eu volto no que está em preto aqui de novo, tá? Espero que tenham entendido. É uma regrinha de jogo básico aqui, é só a gente ter em mente que eu vou pelos extremos, né? O A ao quadrado e o 25B ao quadrado, né? E aí nós vamos achando os elementos para a forma fatorada, ok? Para a sua forma fatorada. Espero que tenham entendido. Nós vamos ter vários exercícios ali na página 11. 1, 2, 3, 4 e 5. Alguns nós faremos juntos, outros serão de tarefa.